Bom dia, Tiago Abade. Muito bom dia. Tiago Abade, líder bancada do Partido Socialista aqui na Assembleia Municipal de Loures, é o nosso convidado de hoje e a pergunta que serve sempre de início a esta conversa, que temas nos traz hoje? Muito bom dia, António, bom dia a todos lá em casa. Eu iria, pela primeira vez, estou a falar convosco, oficialmente, já com alguns anos da Assembleia Municipal, é a primeira vez que tive a oportunidade e a felicidade também de poder partilhar convosco algumas ideias, que tenho procurado partilhar já há 14 anos na Assembleia Municipal, portanto já mete um pouco de conhecimento de causa sobre o que se passa no Conselho. E se calhar é exatamente isso que gostaria de começar. Não por puxar o que quer que seja, para indicar o que quer que seja sobre o Partido Socialista no Conselho, mas por dizer que acompanho a Assembleia Municipal há 14 anos. E vejo com muita preocupação a situação atual daquilo que tem sido a política para o Conselho e, em particular, o que o Conselho não deveria ter passado neste último ano e meio, em particular, e tem estado a passar com a chamada da política toque e foge. E, infelizmente, tem sido algo que tem estado a acontecer no Conselho que as pessoas, se calhar, não notam. E eu, que sou de profissão advogado, gosto de factos. E, portanto, como gosto de factos, uma das coisas que gosto de vos vir trazer para as pessoas poderem perceber é o que é que se passou neste último ano e meio, ou ano e pouco, desde que houve estas eleições autárquicas. Houve um partido, a Coligação Democrática Unitária, que se apresentou a eleições e apresentou-se com uma equipa e um projeto. E eu gosto disto porque, na prática, é esta a avaliação que deve ser feita quando uma equipa se apresenta com um projeto. E na realidade, um ano e pouco depois, a equipa está desfeita, do projeto pouco se vê em prática e, a miúdo, consegue-se identificar algumas iniciativas e não consegue detectar aquilo que possa ser um programa e um objetivo para o Conselho. E esta, para mim, é a maior preocupação que está em cima da mesa. Não as questões do genro ou as questões associadas aos contratos que foram feitos com a Câmara, porque essas também me preocupam. E essas preocupam e muito o Partido Socialista. Mas isto são questões que diria que nesta fase de análise, ao fim de um ano e pouco, nós temos que perceber como é que o Conselho está. E como é que o Conselho está? O Conselho está, do ponto de vista da recolha do lixo, se passar pela rua, se caminhar por aí, verificará que, primeiro, hoje os caminhões. Segundo, apesar do esforço dos trabalhadores do município, continua a encontrar situações absolutamente inadmissíveis de recolha de lixo, incapacidade. Terceiro, sendo exatamente aquilo que na política não se deve fazer, que é criticar quando não estão e depois fazer exatamente o contrário da crítica, a Coligação Democrática Unitária durante muitos anos criticou o leasing dos veículos, a falta de capacidade, a falta dos trabalhadores, e o que é que foi fazer? Exatamente a mesma coisa que tinha dito que não faria. Pior ainda, é que durante anos de crítica, e estas críticas que foi fazendo na recolha do lixo, que é a primeira imagem que o Conselho traz. É essa a primeira imagem. Há conselhos que procuraram melhorar quando se entram no Conselho, há conselhos que procuraram criar uma ideia associada àquele Conselho e, na realidade, ao fim de 5 anos e meio de gestão comunista, não consegue retirar uma imagem para o Conselho. Não consegue dizer, ao fim de 5 anos e meio, o Conselho de Loures tem uma nova imagem. O Conselho de Loures faz uma coisa totalmente diferente. Está a traçar e a trilhar um novo caminho. E esse é que é um problema grave. E o problema grave no meio disto é que não se vê luz ao fundo do túnel e não vê qualquer projeto em cima da mesa. E como é que isto está logo à cabeça? Repare, metade dos vereadores que fariam parte da primeira equipa desapareceram. As pessoas sabiam. Sabiam que o Presidente da Câmara, de repente, ao fim de 8, 9 meses de mandato de uma equipa e de um projeto que se apresentou, mudou toda a sua equipa? É que gostamos muito de ouvir aqueles debates sobre futebol, em que nós ouvimos falar do treinador e normalmente até dizemos que quando os jogadores não jogam, a culpa é do treinador. Aqui, curiosamente, aconteceu o contrário, que é, substituiu-se metade da equipa, o treinador é o mesmo e está tudo a funcionar, pelos vistos, aparentemente muito bem. Mas não está a funcionar bem. E não está a funcionar bem, porque, curiosamente, até alguns dos vereadores que estavam em cima e que estavam a trabalhar,
alguns deles que eu já conheço há alguns anos, e eu tenho profunda, diria, admiração até pelo empenho que tenho. Posso discordar politicamente, mas tinha admiração pelos próprios. E a verdade é que repare qual foram as áreas onde mudaram e onde, de repente, a Câmara, nem ao fim de um ano, já estava sem os respectivos vereadores. Financeiro, educação, social. As pessoas sabem que no Conselho de Loures, que é o concelho do país que tem o 6º maior orçamento das câmaras municipais do país. Eu repito que é para as pessoas perceberem, o 6º maior orçamento do país. Estamos a falar de cerca, este ano, de 130 milhões de euros de receita, fora a capacidade de intervenção que o município tem de alavancar receita para as empresas ou de produzir riqueza quando for bem governada. E a pergunta que se faz é, que grandes empresas entraram neste município, neste período de retoma da economia? Consegue indicar-me alguma grande empresa que tenha entrado aí? Consegue indicar algum grande projeto que possa ser feito? Consegue indicar-me, dizer-me assim, não, eu daqui a 4 anos, 5 anos, as minhas 2 filhas poderão dizer, não, o meu pai no concelho, que é aqui perto, uma aldeia, aqui pertinho, que se chama Tcholinho, que fica entre dos Cãos, Lagariça, é uma zona do concelho menos conhecida, mas é uma zona que eu gosto particularmente, porque é a zona mais hortícola e, portanto, na prática não é a zona que tem a grande parte da população. A pergunta que se faz é, consegue-me dizer o que é que vai melhorar, o que é que as pessoas estão a prever? E é isso que não se percebe. E não se percebe nada. Não se percebe qual é o rumo. E para além de não se perceber qual é o rumo, com a saída destes novos vereadores, fez-se uma coisa extraordinária. E fez-se uma coisa que é, para um partido que defende as mulheres, para um partido que tem dito que no Partido Comunista nós não precisamos, não sei se faz ideia, mas normalmente as moções aqui de salvaguarda daquilo que seja as cotas para as mulheres, iniciativas concretas que não deveriam existir, mas têm que existir para haver paridade e igualdade, o Partido Comunista volta sempre contra. Sempre. E na realidade, neste momento, não tem uma única vereadora dentro da Câmara. E repare no pormenor. A lei que existe no país diz que, em princípio, em cada 3, uma deve ser mulher. E então o que é que eles fizeram? Fizeram com que, na prática, não respeitando, é claro que aqui respeita a lei, mas pelo menos o princípio que subjaz à lei, neste momento o Conselho de Loures provavelmente é dos únicos concelhos do país, onde ainda até ao 8º ou 7º vereador, porque é aí que estamos, ainda até ao 7º ou 8º vereador, não tem uma única mulher dentro daquilo que são a estrutura da direção da Câmara Municipal, neste caso política, portanto na variação. Mas não houve vereadores que para ascenderem a vereador, houve, digamos, eleitas que tiveram que abdicar, entre aspas, para que se fossem estes a subir? Sim, eu não querendo fazer aqui uma análise... Portanto, que haviam na lista obrigatoriamente certo. Mulheres, não é? Sim, aqui há 2 soluções, obviamente 3. Primeira solução, 3 hipóteses, aliás. Primeira hipótese, a pessoa legitimamente que estava à espera de poder entrar para a variação, por motivos pessoais não pode, perfeitamente legítimo. Segunda hipótese, que é a hipótese de alguém disse, ou alguém fez com que a pessoa disse, olha, eu quero, não é a senhora, eu quero é o que vem a seguir e, portanto, há uma substituição. Eu nem quero pensar que foi essa a situação. Apesar de ter a minha opinião, que muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Ou então há uma terceira hipótese, que é, fez-se mal as listas. Eu creio que entre a primeira e a terceira, a segunda, espero que não tenha sido assim, que a terceira foi, mais uma vez, porque é o que se está a assistir, há um déficit técnico naquilo que é a gestão, uma incapacidade de gestão dos órgãos e da variação, apesar do que os serviços camarários e que os funcionários tentam fazer. Mas não poderá haver também uma falta de quadros? Não creio. Ou seja, eu na falta de quadros tenho sempre uma questão que é, tem 2 hipóteses. Uma que é a da capacitação dos quadros, a segunda que tem a ver com novos desafios que os quadros podem não estar preparados e a terceira que é a necessidade de abertura de novos concursos. Na realidade, com o governo do Partido Socialista, recentemente, houve uma série de hipóteses de entrada de sangue novo dentro da administração pública de todo o lado. E através daquilo que, entre as várias situações, tinha a ver com a questão dos pré-FPAVs e daqueles que eram estagiários falsos e que poderiam entrar. Aliás, é conhecida a luta que o Partido Socialista adotou com outros partidos da oposição para conseguirmos fazer com que os trabalhadores da GELS Loures que estavam a recibos verdes passassem aos quadros.
E, portanto, teve um pré-aviso de greve. assim, e que repare, é que este pormenor é, sim, na Câmara de Loures houve um pré-aviso de greve. Ou seja, De uma empresa municipal. de uma empresa municipal. E repare, se for dentro dos órgãos e dos gestores indicados, seja na GES Loures, seja depois na empresa municipal de gestão de resíduos e de águas, todas elas, onde é que encontra um grande administrador, uma grande administradora ou uma mulher? Não encontra, não é preciso. Nós andamos, eu tenho dito, até por piada aqui ao seu vereador, ao seu vice-presidente Paulo Piteira, que eu, quando andava na secundária, aqui nós chamávamos cor-de-rosa ainda na altura, porque era assim, era o Liceu Velho, as castanhas, as cor-de-rosa e as verdes. Portanto, aqui de Loures, quem é cá de Loures sabe de certeza o que eu estou a falar. O vereador, vice-presidente Paulo Piteira, já na altura era vereador. E eu disse até por piada ao seu Presidente de Câmara que foi a rejuvenescer, ele disse que queria dar sangue novo. Eu não tenho nada, aliás, contra o seu vereador, o seu Vice-Presidente Paulo Piteira, mas eu andava no 10º ano e no 11º ano, e já o seu vereador Paulo Piteira, e administrador agora, já na altura era vereador. Não é mau. É o que é. Ou seja, é tudo menos a capacidade de rejuvenescer e de trazer gente nova. Mas não, mais uma vez não entronca na falta de quadros, que algumas vezes até propiciam certas incompatibilidades. Eu vou-lhe dar a minha noção, dando um elogio ao próprio PCP. O PCP está cheio de quadros bons. Como o PS tem muitos quadros bons. A verdade é que, infelizmente, o que está a acontecer é que estes quadros bons, em algumas situações, e no PCP vê-se isso, pela incapacidade que a Câmara tem estado a gerir, o que se nota é que eles não conseguem ascender. O que se nota é que são sempre os mesmos a fazerem as mesmas políticas. E quando nós dissemos assim, bem, então vamos apostar em algo novo, vamos fazer política nova, eu ando há 1 ano e meio a dizer, enquanto líder do Partido Socialista, queremos fazer uma oposição construtiva. E, portanto, a questão do genro, da situação dos contratos, para mim é uma situação que é relevante, mas é uma situação que apenas traz aqui uns elementos que acabam por ser curiosos, que é, primeiro, na questão do rejuvenescimento, que é, aparentemente, ficamos sempre com a sensação que são os mesmos. O Partido Socialista, não. Apresentou vereadores novos, com experiência, gente nova, gente que apresentou dentro das várias áreas trabalho e capacidade, apresentou atualmente a doutora Sónia Paixão como candidata à presidência da Câmara, uma mulher, curiosamente uma mulher, que deve estar, a minha camarada Sónia, deve estar aos saltos a pensar o que é que se passou quando de repente Loures, o Conselho das Mulheres e o Conselho do Social, o Conselho do Primeiro Contrato Local de Segurança, o Conselho em que se olhava para as associações recreativas e as associações que trabalhavam com a Câmara, de braços abertos. E agora o que se nota são aqueles do passado a manterem a Câmara no passado, com uma visão do passado, em que a única coisa que trazem de novo são os investimentos que os fundos comunitários vão trazer e que, normalmente, aqui na Assembleia Municipal, até por piada, dizemos que não gostam da Europa, mas quando é o dinheiro a entrar já acham piada e, portanto, aí já cedem. E é isto que está a acontecer, que é, primeiro, na questão do lixo, eu referi sempre esta porque é das que me choca mais. Depois, é na questão da incapacidade de trazer uma marca para o Conselho. E uma marca não tem que ser um grande edifício ou um monumento ao 25 de Abril. Eu não sei se as pessoas fazem ideia, mas vai ser construído aqui mesmo ao lado um monumento que vai por mais de 150 mil euros. Repito, 150 mil euros. Pode parecer estranho, mas eu repito, 150 mil euros. É quanto é que vai custar o novo monumento ao 25 de Abril que vão fazer aqui, aqui na rotunda, mesmo ao pé do Palácio de Justiça. E sabe quanto é que é o orçamento por ano das associações que fazem apoio à terceira idade, que fazem trabalho cultural e educativo? Todas essas associações, o orçamento do município são 300 mil euros. Portanto, o equivalente a metade de um ano do orçamento para as associações será gasto no momento ao 25 de Abril. Mas eu não quero também só desvalorizar o momento. O que eu quero é assumir que há prioridades e há opções. E o que a CDU está a fazer é uma opção de, mais facilmente, ainda que legitimamente, dê um contrato a um terceiro
para fazer a recolha do que quer que seja, segundo os relatórios que temos, é o que é. Mais facilmente faz isto, mais facilmente gasta 150 mil euros num monumento ao 25 de Abril do que passa dos 300 mil euros dados às associações recreativas e às associações de apoio do Conselho, que só pediam, e pasme-se, só pediam mais 50 mil euros para fazer os entendimentos, e foi bom ter um regulamento, que aliás é a iniciativa do Partido Socialista, só exigiam mais 50 mil euros. Exigiam, se pediam. É possível nós estarmos tão longe e tão insensíveis àquilo que o Conselho tem? Outro exemplo, que é aquele que nós iremos sem dúvida nenhuma, o Partido Socialista irá colocar em cima da mesa. Um dos maiores problemas há vários, infelizmente há vários problemas do Conselho, passávamos aqui horas. Mas um deles tem a ver com a questão da saúde. Na questão da saúde, vou-lhe dar uma ideia da falta de capacidade de gestão. Na apelação há um problema complicado com a farmácia. Com a farmácia, sim. A farmácia da apelação, para quem não sabe, a farmácia da apelação vai sair da apelação e vai deixar de existir uma farmácia que tem uma área geográfica de cobertura que vai até 5 mil pessoas. Para o Conselho de Loures, se calhar 5 mil pessoas em quase 200 mil, sim, pode não parecer muito, mas é muito. É muito para as 5 mil pessoas que lá estão. E é muito se nós pensarmos até que, na realidade, há concelhos do centro do país, municípios do centro do país, que nem 5 mil pessoas têm. E quando sai um pequeno posto de atendimento, quando sai o banco, quando sai o posto de CTT, quando sai qualquer que seja o serviço público ou necessário, o município intervém logo. E sabe qual foi a única intervenção que houve? Foi da Junta de Freguesia. E sabe quem é que andou a lutar para que a farmácia se mantivesse lá? Foi a Junta de Freguesia e os partidos da oposição, e em particular o Partido Socialista. E sabe o que é que aconteceu? O que é que se descobriu? Descobriu-se o seguinte: a passagem da farmácia da apelação para outra área, nomeadamente, se não estou em erro, para Sacavém, para os Terraços da Ponte, obrigava a que houvesse um parecer da Câmara Municipal. E esse parecer da Câmara Municipal tem um período para ser dado, um prazo para ser dado. Senão, há algo chamado deferimento tácito, ou seja, automaticamente se autoriza um terceiro para que possa ir em conformidade e fazer aquilo que tem a fazer. Sabe quantos meses a Câmara demorou a passar o deferimento, ou indeferimento, ou no fundo, a emitir a opinião? Demorou, se não estou em erro, entre 5 a 6 meses. 5 a 6 meses. Se, neste caso em concreto, a Câmara que diz que nunca tem nada a fazer e que chuta sempre a responsabilidade para o Governo, em tudo, quem possa assistir às Assembleias Municipais sabe que das duas uma, a resposta será do Sr. Presidente, há de ser uma de duas. Agora é 3, com a questão do genro. A primeira é, na questão do genro, mete os pés pelas mãos e fica atrapalhado. Na questão depois tem a segunda forma de responder, que é a responsabilidade é do Governo. E a terceira vai ver e depois usualmente não dá resposta. E na realidade, eu espero que se alguém do Partido Comunista, da Coligação Democrática, eles não gostam que se chame Partido Comunista. A Coligação Democrática... Mas eles são do Partido Comunista Português. Mas às vezes ficam um pouco aqui na Assembleia Municipal, gostam que lhes digamos que sejam Coligação Democrática. Acho que não deviam ter esse problema. Eu também acho que não. Também julgo que não. E espero que não. Mas na realidade o que se passa é que quando se olha para aquilo que possa ser uma gestão rápida, eficaz, uma boa gestão, quer dizer, uma situação destas, se eu quero intervir, tenho duas formas. Primeiro é dizer que não. Dizer logo que não. Peço desculpa para as pessoas que são os investidores da farmácia e com certeza quererão fazer e quererão o melhor para o seu negócio. Mas a verdade é que onde eles estavam, há 5 mil pessoas que vão ficar sem farmácia. Segundo, não emitiram em tempo útil. E agora dizem que a responsabilidade há de ser ou do Infarmed, ou do Ministério da Saúde, ou de um terceiro. Mas minha, nomeadamente da Câmara, nunca é. E agora vejamos qual é a forma de atuar. E repare-se que aqui no Conselho a questão das farmácias e a questão da saúde não é única. Tivemos uma questão que a todos preocupou, em particular ao Partido Socialista, foi a questão também da farmácia lá de cima do Hospital Beatriz Ângelo, onde a farmácia ia sair e de uma farmácia privada
Até o próprio Partido Comunista juntou-se ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata na Assembleia da República, julgo que ao CDS também, na Assembleia da República, para votar favoravelmente uma lei que vem permitir a que a farmácia continue lá. Por enquanto, na Generalidade só. Sim. Com abstenções dos partidos. Esperamos é que o Bloco de Esquerda de certeza que não sabe e, portanto, também é bom que se saiba e que as pessoas em Loures saibam que quando votam Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda votou contra a manutenção e contra a possibilidade de haver farmácias privadas, de certeza, porque a ortodoxia não lhes permitiu ter aqui uma análise um bocadinho mais... mais... O Bloco de Esquerda era contra, mas eu... Neste momento, não sei se não houve abstenção de todos, mas... Vejamos, entretanto... Mas até nos resultados, depois... Depois confirmamos. Na realidade, a questão da... E não há nenhum dogma e nenhuma ortodoxia relativamente ao Partido Socialista e ao facto das farmácias poderem estar nos hospitais. A questão de fundo é esta. O Hospital de Loures é um investimento que o próprio... Na altura, a Coligação Democrática Unitária levantou fortíssimas reservas por ser uma parceria público-privada, em moldes diferentes, porque tinha a ver com a questão da gestão da própria parceria. E é bom que as pessoas saibam, porque o Presidente da Câmara fica sempre nervoso nessa parte e esquece porque não estava cá, muito nervoso nesta parte, que é a própria Câmara Municipal, o próprio PCP, à data, votou contra uma solução que, quando houve um problema relativamente ao hospital e à construção do hospital, que tinha a ver com a questão de duas questões, aliás. Uma que tinha a ver com o facto de a Câmara ter cedido os terrenos para a construção e parte da construção dos acessos ao hospital, em que o PCP disse que não deveria ser realizado desta forma, devia ser o Estado a pagar, ponto final. E a segunda questão foi, com o atraso que houve no lançamento da PPP, o PCP votou contra, estava em parecer da Procuradoria-Geral da República, votou contra porque dizia que estava a atrasar mais e que aquilo deveria ser um investimento público, ponto final, parágrafo, quando o Partido Socialista se fartou a dizer, atenção, porque se for para investimento público, se calhar nem daqui a 10 anos vamos ter hospital e, portanto, tem que ser agora e já. Portanto, há hospital em Loures, porque o Partido Socialista, quer no Governo, quer aqui na Assembleia Municipal, e outros partidos, mas não foi com certeza o Partido Comunista Português, votaram favoravelmente a esta mesma solução.